Opa, vocês vieram gravar? É? Bem-vindos à redação do Frente e Verso, onde a mágica diária acontece. A linguagem do jornalismo impresso é a segunda linguagem mais antiga da história das mídias. A primeira é a fala, é a oralidade, que foi resgatada pelo rádio no final do século XIX. Mas a gente tem uma cultura letrada, muito extensa desde o final da Idade Média, porque até o final da Idade Média, qualquer comunicação que você fazia tinha que ser pela escrita, manuscrito. Com a invenção da prensa de Gutenberg, aí você pode criar tipos de forma a multiplicar um texto centenas, milhares de vezes para um público muito maior, E, de fato, a mídia que introduz as pessoas para escreverem, para desenvolverem um texto, desenvolverem um estilo, desenvolverem uma linguagem textual, é a mídia impressa. Quando eu comecei nas redações, na década de 90, as redações ainda eram de máquina de escrever. Então a gente datilografava o texto e puxava a folha na máquina, ali você tinha materialidade, para ir para o ar, seja no rádio, ou seja para você depois dar sequência para aquele texto que você estava desenvolvendo. E hoje, quando quase não se imprime mais nada, tudo fica muito online, essa materialidade ela desaparece. A gente achou que essa adaptação do jornalismo tradicional seria mais difícil. Os jornalistas que vieram antes, eles acharam que mais 2 anos com a internet já era. Mas ele se adaptou. Uns anúncios, umas assinaturas, um paywall aqui e ali. Não foi fácil, mas a gente não tem mais o mesmo medo de quando os números caíram no primeiro momento. A gente verifica aí uma ameaça enorme para a mídia impressa, principalmente a mídia impressa diária, porque não adianta mais ela se pautar pelo dia a dia, pelo que ocorre no dia a dia, pelo factual, porque o rádio há muito mais tempo, a televisão e a internet, as mídias sociais, as mídias digitais, elas estão muito na frente, muito mais imediatistas do que o jornal impresso. Hoje tem que ser uma abordagem muito mais analítica, muito mais profunda, não para trazer os fatos, mas para analisar os fatos, para interpretá-los, para trazer visões mais amplas, para fazer ensaios, resenhas, ou seja, talvez o jornalismo impresso agora ele esteja buscando a sua origem, porque começou assim. Acidente no anel rodoviário, 3 fatalidades, 7 feridos até o momento, um lado inteiro parado. Bom, Duda? Hoje de manhã encontraram 30 quilos de entorpecentes no helicóptero de um deputado estadual. Ana? O consumo de comidas processadas são potencializadores do câncer no organismo. Olha, eu sei que ela se diverte muito com essas pautas frias, mas não dá pra ficar fazendo isso todo dia. As pautas até que são úteis, só que a gente tá precisando de mais engajamento também, não dá pra fazer isso toda hora. E se fosse um jornal mensal, até que rolava. Mas a gente é um jornal diário, a gente tem um senso de urgência. Esse fluxo de redação no jornal diário mudou muito, porque os jornais foram impactados pelas mudanças tecnológicas dos últimos 30 anos, E o próprio fazer jornalístico em jornal, no dia a dia, mudou por causa da mudança das outras mídias, Ou seja, hoje você pauta o jornal por causa de um post na rede social, Algum comentário que é feito no Twitter acaba reverberando e se transforma numa pauta para o jornal impresso. Mais um dia, mais uma edição finalizada. Acabei de entregar a última versão para impressão e com tempo de sobra. Gente, eu acabei de ver que uma cientista brasileira descobriu uma proteína que faz as pessoas voltarem a andar. Isso vai ter que sair na edição de amanhã sem falta. A principal habilidade demandada para um jornalista ou um aspirante a jornalismo que está no início de carreira, que vai trabalhar numa redação de jornalismo impresso, seja jornal, revista, é a habilidade textual, Ou seja, uma habilidade que às vezes você já tem um dom, uma facilidade, mas que você pode desenvolver, que você pode aprimorar. E não tem receita de bolo para isso.
Quanto mais o jornalista tiver repertório de leitura, leitura de tudo, leitura inclusive de outras mídias, né? Em outros formatos, outras plataformas, vai fazer com que o jornalista tenha mais repertório para escrever. Mas um dia típico na redação. Aquilo ali é raro, mas acontece com frequência. E amanhã tem mais. Espero que tenham gostado desse episódio do Frente e Verso e até a próxima.